ao quadrado sobre concentração de N2 vezes concentração de O2. Há um detalhe fundamental agora que você precisa perceber. Kc pode ter ou não ter unidades. Neste caso, não tem. Sabe por quê? Concentração é mol por litro. Em cima temos concentração elevado ao quadrado, consequentemente, mol por litro ao quadrado. Embaixo temos duas vezes concentração, ou seja, mol por litro vezes mol por litro, logo mol por litro ao quadrado. Corta tudo e, neste caso, Kc é adimensional. Bem, vamos ver agora alguns exercícios resolvidos para entendermos melhor este assunto de Kc. O primeiro deles é o seguinte: repare, numa reação reversível, A2 mais B2 reversível com 2AB, no equilíbrio temos concentração de A2 0,23, concentração de B2 0,23, concentração de AB 1,54. Bem, a pergunta desse exercício é, então, com estes dados, como calcular a constante de equilíbrio Kc? Bem, você conhece a fórmula. Veja só, Kc tem que ser concentração de AB ao quadrado sobre concentração de A2 vezes concentração de B2. Lembra por quê? Concentração de AB é o segundo membro, concentrações de A2 e B2 é o primeiro membro. Agora, lembra de uma coisa? Nós vimos o seguinte: o Kc pode ser adimensional e, neste caso, é adimensional. Repare por quê? Aqui você tem concentração, consequentemente, mol por litro, elevado ao quadrado, ou seja, mol ao quadrado por litro ao quadrado. Aqui você tem concentração duas vezes, mol por litro vezes mol por litro. Logo, mol por litro ao quadrado, mol ao quadrado por litro ao quadrado. Corta, corta e temos um Kc adimensional. Entrando agora com os valores numéricos, repare, 1,54 ao quadrado, que corresponde à concentração de AB ao quadrado. 0,23 vezes 0,23. Aqui temos a concentração de A2 e aqui temos a concentração de B2. Temos, então, Kc igual a 44,83. E, observe bem, Kc é adimensional. Então, não tem nenhuma unidade para ser colocada. Observe mais uma coisa. Kc foi expresso com duas casas após a vírgula, porque os dados assim vieram, com duas casas após a vírgula. Não teria sentido algum aumentar a precisão. Você estaria dando mais algarismos que não são válidos. Passamos, então, a um segundo exercício. O segundo exercício é bastante mais complexo, eu vou requerer muito mais da sua atenção. Observe o exercício. 1 mol de um composto AB reage com 1 mol de um composto CD. Conforme a reação, AB mais CD, reversível, dando AD mais CB. Ok? Quando se estabelece o equilíbrio, verifica-se que 3/4 de mol de cada um dos reagentes, A e B e CD, foram transformados em AD e CB. Não há nenhuma variação de volume. Novamente, então, a pergunta é a mesma. Qual é a constante de equilíbrio Kc para este sistema químico? Bem, a aplicação de fórmula é a mesma. Repare, Kc é igual a concentração de AD vezes concentração de CB, que temos em cima as concentrações do segundo membro, sobre concentração de AB vezes concentração de CD, que temos embaixo as concentrações do primeiro membro. Mas, observe, nós não sabemos os valores destas concentrações. Como descobrir? Bem, me siga. Nós vamos montar uma coisa chamada quadro de equilíbrio. Quadro de equilíbrio é realmente um quadro, onde aqui em cima você tem a reação, ou seja, aqui você vai entrar com os valores das concentrações. A sequência aqui é concentrações iniciais, variação estequiométrica, como ficam num instante qualquer da reação e como ficarão no equilíbrio. Vamos analisar a primeira linha. No início da reação, então, temos, repare, aqui é o início da reação. Toda esta linha será a linha de início. AB com 1 mol, CD com 1 mol. Agora, AD e CB ainda não existem. Consequentemente, 0 e 0 para cada um. Vamos, então, agora ver a linha da
estequiometria. Como a reação é 1 mol para 1 mol para 1 mol para 1 mol, teremos X, X, X e X. Ok? Isto é o que reage, isto é o que reage, isto é o que se forma, isto é o que se forma. Tá ok? Repare então que vamos agora para a linha do instante qualquer. Como é a situação do AB? Tínhamos 1 mol, reagiram X mols, sobraram 1 menos X mols. Para o CD, tínhamos 1 mol, reagiram X mols, sobraram 1 menos X mols. A situação do AD é completamente diferente. Nada tínhamos, formaram-se X mols, então temos X mols. Para o CB, a mesma coisa. Nada tínhamos inicialmente, formaram-se X mols, então agora temos X mols. Bem, o enunciado do exercício nos diz que 3/4 de mol, tanto de AB quanto de CD, se transformaram nos produtos. Então, repara, se nós tínhamos 1 mol e 3/4 de mol se transformaram, houve uma sobra de 1/4 de mol. Voltamos ao nosso quadro de equilíbrio, então. Para AB, temos 1/4 de mol. Para CD, temos 1/4 de mol também. Já AD e CB, os 3/4 de mol para cada um deles. Perfeito? Logo, no equilíbrio, temos 1/4 de mol de AB, 1/4 de mol de CD, 3/4 de mol de AD e 3/4 de mol de CD. Temos, então, agora as quantidades que precisávamos para calcular a constante Kc. Voltemos à nossa fórmula. Temos a nossa fórmula Kc igual a concentração de AD vezes concentração de CB sobre concentração de AB vezes concentração de CD. Aplicando os números, então, temos 3/4 vezes 3/4, 1/4 vezes 1/4. Todos esses 4 somem e a constante vale 9. Enfatizando por terceira e, espero eu, última vez. Observe que a constante Kc é adimensional. Meu querido aluno, perceba o seguinte. Este assunto de equilíbrio químico, constante de equilíbrio, é muito cobrado em todos os exames vestibulares. E, pela nossa experiência, o pessoal vai muito mal nele. Assim, qualquer investimento que você faça em estudar esse assunto terá dividendos extraordinários para você. 2 coisas, então, eu te peço. Primeiro, que você passe a olhar para o mundo com essa nova ideia do equilíbrio dinâmico, do equilíbrio de sistema reversível. Você sabe agora que nenhuma reação se completa realmente. Não existem as reações completas. O que você tem são sistemas dinâmicos, com reação de ida e com reação de volta. A segunda dica é: resolva, mas resolva mesmo todos os exercícios do material didático. Veja, é fundamental que você faça esses exercícios compreendendo o fenômeno. Não é achar a resposta, não é fazer a conta, não é esse o problema. É que você tenha entendido a situação do problema. Meus votos de boa sorte para você. Estamos juntos sempre. Na aula de hoje, iniciamos os estudos sobre o equilíbrio químico. Aprendemos o equilíbrio evaporação-condensação. Você lembra bem, no copo que não tem tampa, a evaporação existe, a condensação não. No copo que tem tampa, a evaporação existe. Claro que existe, mas a condensação também. Por isso é que o nível da água não se altera. Também vimos observações sobre Kc. As 2 observações mais importantes são que o Kc é uma constante para cada temperatura. E a segunda é a convenção da IUPAC, que você tem sempre Kc como sendo segundo membro em cima, primeiro membro embaixo. E também o quadro de equilíbrio. Você lembra? O quadro de equilíbrio é fundamental. Você tem aqui a reação química, a linha do início, onde você coloca toda a situação inicial, a linha da estequiometria, que é dada pela reação, a linha do instante qualquer da reação, isso vale sempre, e finalmente
os dados do problema quanto ao equilíbrio. Bons estudos! Meu colega professor, todos nós já vivenciamos o quanto é difícil passar para o aluno as técnicas de equilíbrio químico, o quanto é difícil a gente fazer que o aluno incorpore o equilíbrio dinâmico. E para nós isso parece tão simples, parece tão fácil. Qual é a diferença, afinal de contas, entre nós e o nosso aluno? Será que é o tempo de estrada que nós temos? Eu tenho uma certeza. Não, não é o tempo de estrada, a não ser que esse tempo seja muito bem empregado. Em alguma hora, em nosso passado, no meu, no teu, foi um professor que te fez dar o estalo e compreender realmente a dinâmica do equilíbrio. Nós temos que fazer que nosso aluno também dê esse estalo que nós demos um dia. Toda a ênfase deve ser dada ao processo, à situação, e não às contas, não à matemática. Precisamos que o aluno compreenda o fenômeno. Na verdade, o que nós precisamos é retribuir em nossos alunos o que um professor um dia, e não necessariamente em nosso ensino médio, fez por nós. Boa sorte, bom trabalho.